Olá, tudo bom, pessoal? Então vamos dar prosseguimento aqui às nossas aulas aqui. Dando sequência ao capítulo 2, a gente viu anteriormente as leis de Newton, né, que deram uma introdução sobre o conceito de força, sobre as próprias leis de Newton mesmo em si, né, que falava a lei da inércia, princípio fundamental da dinâmica, a lei de paração e reação. Agora a gente vai estudar as principais forças da mecânica. Nesse caso aqui, pessoal, então a gente vai começar a estudar a primeira força, peso. Muita gente confunde peso com massa, são grandezas distintas, tá? A massa é aquilo que constitui nosso corpo. O peso é a força com que o centro da Terra atrai os corpos que possuem massa. Então, a ação é o centro da Terra puxando os corpos que possuem massa, e a reação vai estar no centro da Terra, que é bem comum as pessoas confundirem com a próxima força que eu vou falar. A força-peso ela tem uma fórmula específica para ela aqui, ó, que eu vou chamar de P é igual a M vezes G. Onde G é a aceleração da gravidade. Para efeito de cálculo na Terra, a gente vai estar utilizando esse valor como 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente for fazer um cálculo mais preciso, esse valor aqui não seria 10, seria 9,81, mas vai depender de muitos fatores. Nem todo local da Terra tem esse valor, mas a gente faz uma aproximação para 10 que atende aos resultados que a gente vai calcular aqui. O M é a massa, que é dada em quilograma pelo Sistema Internacional de Medidas, e o P é a força-peso. Força, a gente viu que é em Newton. Tudo bem? Outra força que aparece muito é a força normal. Força normal é a reação o contato de um objeto com uma superfície. Então, para eu ter força normal, ele tem que estar em contato com alguma superfície. Se não tiver em contato, não existe força normal. Diferente da força-peso, a força normal não tem uma fórmula própria para ela, que nem aqui a gente tem P igual a mg para força-peso, tá? E uma observação importante também é o seguinte, que a força normal é o que a gente mede quando sobe na balança. Muita gente acha que a gente mede massa, ou se não mede peso. Não, é a força normal, que a gente está medindo justamente a reação no contato que eu estou tendo com a balança naquele momento. Tudo bem? Além disso, a gente tem que ter em mente o seguinte, aquela graduação da balança está errada, né? Porque ela sai em quilo, ela deveria sair em newtons, ou quilograma-força, né? Mas, então, a força normal, ela não tem uma fórmula específica, vai depender de como tiver configurado o problema. Se o objeto tiver numa superfície horizontal, plana, a força normal vai ser igual à própria força-peso. Se não for uma superfície horizontal, ou tiver outras forças atuando, já vai ser diferente. A gente vai ver com mais detalhes aqui, tá? Existe uma outra força chamada força de tração. Tração está relacionada a fios, cabos, cordas.
está relacionada semelhante à força normal, ela não tem uma fórmula específica, vai depender de como tiver configurado o problema. Tá? E outra observação importante é que a força de tração, ela nunca empurra o objeto. Ela sempre puxa o objeto. Então, se eu tiver com o objeto pendurado por uma corda ou por um fio, a força de tração ela vai estar sempre no sentido de puxar o objeto. Tudo bem? Outras forças que são relevantes aqui também, a gente tem a força elástica. A força elástica já tem uma fórmula específica para ela. Como o próprio nome diz, ela está relacionada a elásticos ou molas. Em que sentido ela vai estar? Por exemplo, se a gente pega uma mola e puxa ela, a tendência natural da mola era querer voltar ao que ela era antes, né? E a mesma forma, se eu comprimo a mola, acontece a mesma situação, ela quer voltar ao que tinha antes. Essa força que tende a voltar ao que ela tinha antes é chamada de força elástica. É uma força de restituição, né? Basicamente, ó, esse ΔX é o quanto a mola deformou. Vamos supor que originalmente ela tinha um comprimento de 15. Eu puxei a mola, ela passou a ter 20 de comprimento. Quanto seria esse ΔX? É justamente essa diferença. 20 menos 15 daria 5. Né? Então, ΔX é a variação do comprimento da mola. Essa variação normalmente é dada... Ela é dada em metros por sistema internacional, mas muitas vezes ela aparece em centímetros, então tem que tomar muito cuidado com a conversão de unidades, tá, pessoal? Então, esse K é chamada constante elástica. Na mola. A unidade dela é Newton por metro. Essa é uma informação de cada uma das molas, né? Se eu pegar uma mola para fazer um estudo, se eu pegar uma segunda mola, já vai ter um K diferente, tá? Vai depender do material que ela é constituído, de quantas espiras ela tem, enfim, vai depender de vários fatores. E a FEL é chamada força elástica. Então, lembrando que aqui, se tiver que passar de centímetro para metro, a gente viu na primeira aula que centímetro para metro eu divido por 100, né? Ou se não, posso representar como 10 a menos 2 também, é uma forma de colocar em notação científica. Outra força importante, e essa também vai ter uma fórmula específica para ela, é a chamada força de atrito. O que é o atrito? Imagina você se você tiver que andar numa pista de gelo ou no asfalto. O que é mais complicado? Você andar na pista de gelo ou no asfalto? Com certeza é mais complicado andar na pista de gelo, porque ela derrapa muito, né? Ou seja, você não tem tanto contato com a superfície, você tenta ter um contato, você derrapa logo. No asfalto não, o contato é mais intenso, né? Se você tem contato com a superfície, você já automaticamente tem a força normal, que a gente acabou de falar que é uma força de contato com a superfície, tá? E a gente vai calcular a força de atrito, vai depender também de outra informação que é o quão áspera ou quão lisa
essa superfície, né? Então a força de atrito ela é dada por essa relação aqui, ó. Onde N é a força normal. Força normal dada em newtons, porque é uma força, né? Coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito, pessoal, é uma chamada grandeza adimensional. O que eu quero dizer com isso? Toda grandeza adimensional é aquela que não tem unidade, ela é só um número. E esse é um número aqui que vai estar flutuando entre 0 e 1. Se a superfície for muito lisa, ou seja, se ela tiver um atrito muito baixo, isso aqui é perto de 0. Se a superfície for muito áspera, ou seja, se eu oferecer muito atrito, ela é perto de 1. Então vai ser sempre um valor 0, alguma coisa, tá? Então eu tenho aqui a força de atrito, dada com essa sigla FAT. Força de atrito também será em newtons. Vou fazer alguns comentários aqui. Ela é uma força contrária à tendência natural do movimento. É como se ela fosse um impedimento ao movimento, né? Se ela fosse um bloqueio parcial ao movimento, né? Outra observação importante que a gente tem que fazer sobre a força de atrito, esse coeficiente aqui, ele pode vir de duas formas. Coeficiente de atrito pode ser estático, que é quando o objeto está parado, ou dinâmico, que é quando o objeto está em movimento. Tendo em mente que o coeficiente estático ele é maior do que o dinâmico. Até porque é aquilo que a gente vinha falando, né? Se o objeto está parado, eu tenho que dar mais força a ele para colocar ele em movimento. Então, o atrito estático vai ser maior que o atrito dinâmico. Tudo bem? Ah, Rafael, você falou que não tinha uma fórmula para força normal. Como é que eu vou saber essa força normal? Como eu falei, vai depender de como tiver configurado o problema. Se ele estiver um objeto andando numa superfície horizontal, você está empurrando ele aqui, na superfície horizontal. Nesse caso aqui, o atrito é contrário, né? E as forças que ele tem na vertical são a força normal para cima, que eu falei que é uma reação do contato da superfície com o objeto, e o peso dele para baixo apontando para o centro da Terra. Nesse caso aqui, ele não tem movimento vertical. Se ele não tem movimento vertical, essas duas forças estão equilibradas. Então, normal é exatamente igual ao peso, tá? Mas como ele tem movimento horizontal, essas forças aqui podem estar equilibradas ou não. Vai depender se o objeto está se movendo com velocidade constante ou não. Se ele não tiver com velocidade constante, então ele tem uma aceleração, então ele tem uma força resultante aí. Tudo bem? Então aqui, nesse caso, ele ser horizontal, a gente tem essa configuração que o normal é igual ao peso.